Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verenchuk e hoje precisamos falar sobre as suas emoções. Isso mesmo, sabe? Existem crenças populares, coisas que a maioria das pessoas acreditam sobre as suas próprias emoções, e hoje eu trago 3 destas crenças a fim de quebrar de vez esses mitos. Ficou curiosa ou curioso? Então, vem comigo! A primeira coisa que as pessoas costumam acreditar sobre as emoções é que existe algo que as classifica como boas ou ruins. Eu já comentei em outros conteúdos aqui no canal e também nas minhas redes sociais que boa ou ruim é apenas uma questão de ponto de vista, depende muito de como você compreende algo, a maneira como você digere uma certa situação. Então, a emoção, ela é algo nato do ser humano, é algo que simplesmente acontece. O que nos impossibilita de classificarmos como boa ou ruim. Acredito que este equívoco em classificar as emoções entre boas ou ruins, positivas ou negativas, se dá devido ao resultado das emoções. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre este resultado, como ele acontece. A emoção, ela é algo nato do ser humano, ela é algo que simplesmente acontece. Justamente por isso, é praticamente impossível, digamos assim, classificá-las entre boas ou ruins, porque não existe uma opção entre acontecer a emoção ou não acontecer. Ela simplesmente acontece, é uma reação fisiológica devido a um estímulo externo. E quanto aos seus resultados, isso vai depender muito do ponto de vista da pessoa que vivencia aquela emoção. Ou seja, vai depender da maneira como ela enxerga aquela situação que desencadeou a emoção, vai depender de como ela enxerga a si mesmo frente àquela situação. E tudo isso constrói, digamos assim, uma conclusão acerca daquilo que se sucedeu. Então veja, classificar algo como bom ou ruim vai depender do ponto de vista de quem está classificando aquele algo. Então, uma emoção que eu julgo ser boa para mim pode não ser boa para uma outra pessoa. Por isso que eu digo que depende muito de como a gente enxerga a situação, de que maneira a gente chega a tal conclusão que seria aquele resultado que se dá após a emoção. Durante a emoção, a gente não tem filtro, ela não passa pelos nossos pensamentos, pelo nosso raciocínio lógico. A gente apenas reage. Aí existem estudos que podem ser feitos quanto a esta reação e compreender por que o nosso organismo, a nossa reação física se dá daquela maneira, ok? Porém,
A partir do momento que eu julgo a situação, que eu julgo como eu digeri aquela situação, como eu vivenciei aquela situação, no que aquilo trouxe de bom ou de ruim para minha vida, tudo isso expressa nada mais, nada menos do que a minha visão de mundo, a minha visão de mim mesma e como eu entendo, através do raciocínio lógico, tudo isso. Então, precisamos mudar esta mentalidade de que existem emoções que são boas ou emoções que são ruins. Porque tudo vai depender, repito novamente, da maneira como a gente entende tudo isso. A segunda crença é aquela onde as pessoas confundem muito sentimentos com emoções. Emoção não é a mesma coisa que sentimento. Veja, a diferença entre as duas é que a emoção, ela se trata realmente, como eu já comentei, de uma reação fisiológica devido a um estímulo externo. A gente apenas reage, é uma situação própria do ser humano, é uma reação nata, é uma coisa que o nosso cérebro produz, manda a ordem de reagir e a gente reage. Já o sentimento, ele passa pelo nosso raciocínio lógico, ele expressa o nosso ponto de vista também, ele expressa o nosso julgamento, as nossas conclusões devido a situações vividas ou sobre algumas pessoas. Por isso a gente nutre sentimentos de amor, por exemplo, por uma outra pessoa, ou a gente nutre um sentimento de respeito, de carinho, ou o inverso também, de ódio, de rancor, de mágoas, enfim. E como se dá, então, por que acontece essa confusão, digamos assim, entre sentimento e emoção? Porque na maioria das vezes a gente escolhe sentir logo após vivenciar uma emoção. Peraí, tá confuso. Vamos então desconfundir. A emoção, quando acontece, que é aquela reação automática, ela produz algumas sensações físicas. Isso é uma característica da emoção, produzir reações físicas. Pode ser correr, pode ser gritar, pode ser arrepios, podem ser choro, lágrimas, risos. Inúmeras reações físicas podem ocorrer durante a emoção. Logo após disso, essa sensação passa, essa sensação física passa e começamos a raciocinar sobre aquela sensação, a maneira como nós reagimos. Começamos a pensar sobre por que reagimos daquela forma. E por vezes a gente não compreende mesmo. Mas o que importa salientar aqui é que a gente começa a raciocinar, a gente ativa o nosso raciocínio lógico após vivenciar a emoção. Durante este raciocínio lógico, chegamos a determinadas conclusões. Ou que aquilo foi bom, foi uma experiência que trouxe
situações, sentimentos que trouxe coisas boas, que você gostou daquela experiência, daquela emoção, ou não, de repente foi uma experiência desastrosa, de repente foi uma experiência que te trouxe um sentimento de tristeza, um pesar, ou enfim. Porém, o que a gente não se dá conta é que o sentimento é algo que a gente escolhe sentir, porque ele também expressa a nossa maneira de ver aquela situação. Porque a gente chega assim a uma determinada conclusão, a gente chega à conclusão de que não gostei e a gente acaba nutrindo um sentimento de raiva, ou de rancor, de mágoa, ou de repulsa, ou de nojo, ou o inverso, a gente chega à conclusão de que aquela experiência, daquela emoção foi legal, nossa, eu senti prazer durante aquela emoção. Mas tudo isso acontece em milésimos de segundos, de uma maneira muito rápida e muito automática, por isso não nos damos conta. E dando um spoiler aqui de um mito sobre os sentimentos, também é esse, que sim, a maioria das pessoas não sabe que elas escolhem aquilo que sentem. Podem não escolher quando sentir, pois sim, o sentimento ele também pode ser influenciado por uma situação, um estímulo externo, onde a gente vivencia uma situação ou a gente assiste, presencia uma situação e a gente escolhe nutrir um sentimento sobre algo ou alguém após aquela situação. Então, sim, somos influenciados pelo mundo externo, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, também nos nossos sentimentos. Tendo em mente esta grande diferença entre sentimento e emoção, então se torna mais fácil compreendê-los. Sabe, dominar as emoções não quer dizer que possamos escolher quando ou como as emoções vão acontecer, pois, como já conversamos aqui, as emoções elas acontecem devido a um estímulo externo, ou seja, são situações que a gente não consegue dominar, são situações que simplesmente acontecem nas nossas vidas. E cá entre nós, é isso que dá graça à nossa vida. Já pensou? Nós, seres humanos dotados de sentimentos, dotados de raciocínio lógico, viver uma vida monótona. As emoções elas dão graça, elas trazem mais vida. Porque se tratam de surpresas, às vezes não tão boas, mas são surpresas que a vida nos traz. Então, dominar as emoções nada mais é do que compreender as suas emoções e seus sentimentos. Porque quando você passa a compreender a emoção, quando você compreende a maneira como você reage àquela emoção e como você raciocina aquela emoção, quando você torna lógico aquela situação que desencadeou a emoção e aquelas sensações físicas, você neste momento pode passar a compreender como você reagiu, por que você reagiu e escolher nutrir um sentimento saudável a respeito daquilo tudo que aconteceu ou de alguém, né, das pessoas que estejam envolvidas naquela situação. Dominar as emoções é uma habilidade que se torna indispensável quando estamos buscando a nossa plenitude.
Veja bem, não existe assim aqueles momentos em que você se sente para baixo, triste, cansada ou estressado ou enfim, que surja algum sentimento que te atrapalha, que te incomoda, que te impede de ser feliz e você não sabe por que se sente desta maneira. Dominar as emoções te auxilia nisso. E aqui confirma a facilidade em confundir emoções com sentimentos. Não é mesmo? Pois as duas andam muito juntas, muito entrelaçadas. É possível nutrirmos um sentimento sem antes ter vivenciado uma emoção? Sim, é possível. Através da nossa visão de mundo que expressamos dentro do nosso raciocínio lógico e chegamos às conclusões daquilo que a gente vive durante o nosso dia a dia. Dominar as emoções evita justamente que a gente tenha sentimentos sem saber de onde eles vêm ou por que vêm. Também nos traz o conhecimento de nós mesmos, de como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a nós mesmos e como ou o que devemos alterar, quais são os parafusos que precisamos ajustar. E também depende daquilo que decidimos fazer com tudo isso, com este sentimento. Ok, vivemos uma emoção, me sinto magoada, me sinto triste. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu permito que esse sentimento interaja no meu dia a dia, que ele estrague o meu bom humor, que ele me impeça de dar passos rumo àquilo que eu tanto desejo. Eu vou decidir permitir que isso influencie nas minhas relações, sim, porque influencia. Vai chegar um determinado momento que você está estressado, que você está triste, que você está com vergonha, magoado, e alguém venha conversar contigo, quem sabe até na tentativa de te auxiliar, e você briga com aquela pessoa, responde de uma maneira mais hostil. Como que multiplicando o ciclo daquele sentimento que você está tendo. Mas você está tendo porque você, lá no inconsciente, se posso chamar assim, você decidiu por este sentimento. Você decidiu senti-lo e você decidiu se vai deixar ele influenciar nos seus dias ou não. Tá aí a importância de escolhermos sempre nutrirmos sentimentos mais saudáveis, mais leves, mais felizes e decidirmos que este tipo de sentimento nos influencie no nosso dia a dia, influencie nas nossas ações, influencie nos nossos pensamentos, porque assim a gente multiplica essa vibe, digamos assim. A gente multiplica essa coisa boa, e aqui está a resolução daquele conflito. Emoção boa, emoção ruim, não é mesmo? Os sentimentos também, é complicado a gente encará-los como bons ou ruins, pois um sentimento que eu decido sentir pode ser bom para mim, pode me influenciar de uma maneira boa. A raiva, por exemplo, muitas pessoas conseguem focar a raiva de uma maneira positiva, se eu posso dizer assim,
adiante, seguir em frente, dar o primeiro passo, consegue desenvolver o seu foco, ser mais determinada, tudo em consequência de um sentimento de raiva. Em contrapartida, outra pessoa pode ter esse sentimento e reagir de uma maneira autodestrutiva, do tipo se julgando de uma maneira pesada, que não seja saudável. Ah, porque hoje eu tô com raiva, hoje eu não vou fazer nada. Ou está com raiva, vai extrapolar, vai brigar com todo mundo, vai para um bar beber. Enfim, todos estes são exemplos de maneiras de reações a sentimentos que não são saudáveis. Então fica aqui o meu convite para você refletir mais sobre a maneira como você reage àquilo que você decide sentir. A partir do momento que você começar a refletir sobre aquilo que você sente, começar a se indagar o porquê sente, quando surgiu, por que surgiu, você vai compreender melhor esse processo. Você vai ver com seus próprios olhos que sim, o sentimento é algo que a gente escolhe, porque ele tem um alto grau cognitivo, ele passa várias e várias vezes na nossa mente, nos nossos pensamentos, e através deste raciocínio lógico, a gente vai juntando as pecinhas e resolve nutrir um determinado sentimento. Você vai por mim, você vai compreender todo esse processo, e quando começar a compreender esse processo, aí então você estará ingressando no caminho de dominar as emoções e de se tornar uma pessoa mais plena, mais feliz e mais capaz ainda do que você já é de alcançar todos os objetivos que você decidir ter na sua vida. Vou encerrando hoje por aqui, agradecendo imensamente a sua companhia. Deixo também aquele pedido de sempre, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim como ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre suas emoções, seus sentimentos, você poderá estar ajudando outras pessoas que também estejam necessitando desse conhecimento. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, curta esse vídeo. Se você quiser receber dicas em primeira mão de como se tornar uma pessoa mais plena e dominar de uma maneira mais natural as suas emoções, você pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Caso você tenha mais afinidade com outras redes sociais, você também pode me acompanhar por lá. Deixo aqui por último, mas não menos importante, de maneira nenhuma, aquele forte abraço fraterno, um grande beijo e até o próximo vídeo.